E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Brancos. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a máscara do Echo, que eu ainda não tirei as fitas, e a gente vai tirar junto pra ver como é que ela ficou. E eu fiz a versão do Echo dos Fogolumes, do Arcane. Foi uma peça bem legal de fazer, eu me diverti bastante fazendo ela. E agora eu vou tirar as fitas junto com vocês e a gente vai descobrir juntos se deu certo a minha ideia. Enquanto a gente vai tirando essas fitas, eu vou falar pra vocês que eu vou colocar esse tutorial na categoria de intermediário. Ele foi difícil de fazer, mas não completamente insuportável de fazer. E ela não necessita de muitas ferramentas. Apesar de eu ter lixado vários cantinhos dela, você pode facilmente fazer a mesma coisa sem precisar lixar. Se você tiver uma lâmina de estilete bem afiada, um bom controle do que você está fazendo, você consegue fazer essa peça sem necessitar de ferramentas. Eu já vi um cantinho que eu vou ter que repassar a tinta dourada, mas por enquanto tá indo muito bem. Essa técnica aqui que eu tô removendo, né, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo mais pra frente como é que é, ela chama de mascarar, que é basicamente você cobrir uma parte que você já pintou de fita, para poder pintar outra parte com outra cor, sem bagunçar a primeira pintura que você fez. Como a minha ideia era pintar com tinta spray a parte branca e finalizar com verniz só a parte branca, eu tive que mascarar essa peça, principalmente a parte dourada, que foi a primeira parte que eu pintei, né? Eu tô vendo algumas partezinhas que o branco acabou vazando e eu vou precisar retocar o dourado. Mas não é nada absurdo, pra falar a verdade. Tá muito melhor do que eu achei que ia estar. Bom, eu vou continuar tirando a máscara do vídeo. Enquanto isso, vocês fiquem com o tutorial. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Eu comecei pegando o nosso molde, que já tá disponível no site pra vocês, e recortando todas as partes que eu precisaria do molde. Eu demorei algum tempinho pra conseguir desenvolver o molde completo, inteirinho, certinho, mas agora eu tô bem satisfeita com o formato que ele tá, o jeitinho que ele tá, deu 100% certinho pra fazer a nossa peça. As partes que são retas, eu recortei com estilete pra ter 100% de certeza que ia ficar bem unido. E depois que eu tinha todas as partes do molde recortadas, eu peguei o EVA de 5mm. É esse EVA que eu vou utilizar. Se você quiser usar um EVA mais fino, lembra que ela pode não ficar tão estruturada e talvez seja necessário fazer algum tipo de estruturação por dentro da peça. E eu vou esquentar meu EVA dos dois lados, né, do meu EVA, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Isso não só dá mais sustentação para o meu EVA, deixar ele um pouquinho mais resistente, como diminui a porosidade dele e deixa o EVA retinho, que facilita na hora da gente desenhar o molde. E se você quiser acompanhar sempre as novidades que estão vindo para o canal, por exemplo, o pessoal do Instagram já sabia que esse post estava vindo para cá. Então me segue no Instagram para você acompanhar as novidades que estão para chegar por aqui. Aí eu vou prender com alfinete de costura na peça, o meu molde, e vou riscar. Eu tô riscando com caneta Bic mesmo, tradicional, você risca com o que você achar melhor. E depois que eu tenho as minhas partes riscadas no meu EVA, eu tô recortando com estilete. Lembra de estar com o estilete bem afiado quando você for fazer isso para facilitar a vida. Eu vou utilizar a cola de contato da Tech Bond para fazer essa colagem. Eu gosto muito dessa cola, de verdade, ela é muito boa. E como ela não tem toluol, ela não é fedida, ela não incomoda na hora que você estiver usando ela. Eu vou passar a cola de contato nas duas partes que precisam de contato. Cola de contato funciona quando você tem as duas partes onde você quer fixar com cola, e aí você deixa ela secar um pouquinho, ela vai entrar no ponto de ela ficar seca ao toque, mas você ainda vai sentir que ela tá lá. Ela vai estar um pouquinho pegajosinha só ao dedo, e você vai unir as duas partes que você passou a cola. Lembra de aplicar uma camada bem fininha nas duas partes, porque tanto a cola de contato como outras colas funcionam melhor com menos cola do que com mais cola. Depois que as duas colas estão no ponto de liga, estão no ponto do toque certinho, eu vou começar a fixar elas. É muito importante que você siga os riscos, as guias que tem no molde, para ter certeza que você não tá colando as partes tortas, nem nada assim. Pode ser um pouquinho difícil de conseguir fazer as curvas no começo, mas um pouquinho de treino você pega a mão. Se você tiver com dificuldade de deixar as
partes que estão com cola não encostando uma na outra, você pode utilizar um pedaço de papel sulfite para ajudar a não colar as partes onde você ainda não quer que elas colem. Ajustei todo mundo no formato para ter certeza que elas estavam bem bonitinhas e vou repetir isso em todas as partes do nosso molde. Essa parte aqui, essa peça aqui, é aquela peça que vai na frente da máscara, ela necessita que tenha sido cortada num ângulo para dar certo, senão ela não vai fazer o bico da máscara. Então é muito importante que você tenha cortado ela num 45 graus para que ela faça o ângulo que você precisa para que a máscara crie o topo do bico, né, da peça, senão vai ficar difícil. Aí, para não ficar me perdendo, eu colei primeiro um ladinho, depois o outro ladinho, para ter certeza que eu ia ter total controle do que eu tô fazendo. E aí eu fui colando seguindo o guia bem devagarinho, com bastante cuidado. Tá vendo que ela ficou com um ângulo, né? Tem uma parte que vem reta e depois a parte da lateral tá fazendo um inclinado. É isso que a gente precisa. E aí eu vou repetir esse processo nas outras partes dessa máscara, passando por cola e colando. Ei! Esse é o seu lembrete para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Agora, se inscreve, se inscreve! Depois que eu tava com todas as peças já unidas, eu vou lixar elas um pouquinho antes de fixar uma em cima da outra. Como algumas partes, principalmente das emendas, ficaram com marcas, eu quero ter certeza que a máscara tá o mais lisinha e mais bem acabada possível. Se você não tiver retífica, é necessário que o seu corte com o estilete seja o mais delicado possível, o mais retinho possível, com o estilete mais afiado. E as emendas você pode ir com uma tesourinha devagarinho, tirando qualquer tipo de excesso, ou com lixa de madeira. Como não é muito material, se você não tem feito uma emenda muito torta, né? Não é difícil de tirar. Mas eu gosto muito de lixar. Eu tô usando a Stylo Plus da Dremel e vocês podem encontrar meu link de afiliado da Amazon aqui no primeiro comentário fixado. Eu lixei também as partes de trás da máscara para ajudar nos ângulos e ter certeza que ela tava com uma aparência bem limpa, bem simétrica também. Eu vou usar o que seria a lâmina de corte da minha Stylo para fazer a lixagem das partes que são retas na minha máscara. Se eu passar ela de lado na minha peça, ela vai lixar. Então é só você ir bem devagarinho e você consegue lixar esses cantinhos retos com esse tipo de ponteira. Depois que eu tava com tudo lixado do jeito que eu queria, é importante que você aqueça toda a peça de novo. Como você lixou algumas partes, essas partes vão ficar meio ásperas, então é importante que você esquente para neutralizar essas partes que foram lixadas e ter certeza que a peça toda tá no formato que você quer que ela fique. Agora eu utilizei de novo os alfinetes de costura para marcar aonde vai ser a colagem das minhas peças, porque eu quero passar cola de contato só onde precisa, porque se eu passar cola de contato muito fora do meu design, a cola de contato tende a criar uma textura na minha peça. Para marcar as áreas onde vai a cola, agora que ela tá toda marcada e presa no lugar certinho, eu tô utilizando um lápis aquarela. Você molha um pouquinho a ponta dele e consegue fazer riscos e marcações onde você quiser. Depois que eu fiz todas as marcações, eu vou tirar a minha peça e eu vou utilizar um pedacinho de EVA que tenha sobrado de algum recorte meu. Eu sempre uso eles tipos de como se fosse um pincel para espalhar a cola de contato, porque eu não estrago cerda nenhuma de pincel. E eu vou passar de novo pouquinha cola e vou espalhando devagarinho. Apesar de eu ter riscado aonde vai a cola, eu não vou tirar os meus alfinetes, porque eles vão me ajudar na fixação da peça depois. E como aqui estava muito quente, a cola de contato começou meio que secar antes de eu conseguir espalhar. Então é bom que você passe ela por setores na sua peça, se estiver muito quente, se estiver muito seco o ar, porque senão você vai acabar tendo uma cola seca, um blob de cola seco que você não vai conseguir espalhar antes de você conseguir fazer o que você precisa com ela. Então eu vou passando um pouquinho por vez e espalhando. Depois que eu espalhei em toda a minha base, eu vou espalhar também na peça que vai por cima dela, lembrando, cola de contato. E depois que as duas estiverem no ponto do contato, meus alfinetinhos de costura vão me ajudar a ser o guia de aonde que eu preciso colar as minhas partes. Então, a pontinha tem que ficar naquele alfinete, o lado tem que ficar nesse outro alfinete. Assim eu tenho certeza que a minha peça não vai sair andando e vai ficar torta. E depois que tá tudo colado, eu tiro os alfinetes. Vou repetir o mesmo processo para a parte de cima, a testa da minha máscara. E aqui eu tô utilizando, que eu comentei, a técnica do papel sulfite para evitar que a parte de cima colasse. Eu vou tentar centralizar primeiro a parte de baixo e depois colar a parte de cima. No molde tem as marcações guias para onde vocês mais ou menos precisam saber onde vai ser colado. É uns risquinhos no molde que vão te ajudar a saber aonde vai a colagem, se você tiver com dificuldade de marcar a mão. Depois tem um pré-guia no nosso molde. Essa parte é um pouquinho mais chata de colar, mas com um pouquinho de paciência você consegue. Depois que a peça estava toda colada, eu vou utilizar pincéis bem maciozinhos para passar a batida de pedra na minha peça. Eu escolhi a batida de pedra como meu primer
porque a batida de pedra ela é ótima para dar superfícies bem lisas e para esconder emendas. Eu já uso a batida de pedra para fechar as minhas emendas, assim eu não preciso ficar passando outro material para cobrir as minhas emendas e depois voltar com um material de primer. Eu prefiro fazer tudo numa etapa só. Para isso, eu vou passar uma primeira mão de batida de pedra em toda a minha peça, lixar, e aí eu vou repetir esse processo quantas vezes eu achar necessário. Eu acho que eu fiz isso no total 4 vezes. Quando você lixa a batida de pedra, você vai começar a ver as partes mais escuras que vão ficando para trás, são onde você precisa adicionar material. Esse é um dos motivos que eu gosto de lixar a batida de pedra. Ela não só fica super lisa, mas ela também me mostra onde está faltando material. Agora eu vou utilizar um papel que do outro lado ele seja bem liso. Por quê? Porque eu não quero ter que passar primer nessa peça, ela é muito delicada, que essa é que vai naquele buraco das bochechas. Então eu tô utilizando esse papel cartão, que era na verdade o encarte da minha folha sulfite, eu sempre guardo esse tipo de material, e eu tô riscando essa peça, porque essa parte tem que ser bem delicada, e se eu passar algum primer, ela pode acabar ficando grosseira. Depois que eu tô com as duas partes recortadas, eu vou utilizar a super cola da Tech Bond, e eu vou colar elas na parte de dentro da minha máscara. Uma coisa que eu não fiz nesse tutorial, mas que vocês podem ver, se eu não me engano, na máscara do Tenku Shinpan, é que você pode colar um tecido preto por dentro da máscara toda para fazer o fundo ficar meio invisível, né? Você não vai ver os olhos, não vai ver as bochechas, não vai ver nada assim. Eu não fiz porque eu pretendo usar essa máscara de decoração, mas se você quiser, é só pegar esse trecho da máscara do Tenku Shinpan e aplicar na máscara do Echo. Dá pra ver através do tecido se você usar uma malha bem fininha. E eu tô colando esses pedacinhos, esses pezinhos em ângulo na parte de fora do volume do meu EVA. Assim parece que ela tá vindo de dentro pra fora, igual o design. Uma coisa que eu não tinha feito ainda na minha peça eram as marcas de trinco que tem na máscara. Ela é uma máscara que já foi usada em várias batalhas diferentes, então ela tem alguns trincos. Então eu tô utilizando meu estilete para abrir. Eu acho que o ideal era eu ter feito esses trincos antes de esquentar o EVA da primeira vez, porque aí quando eu esquentasse eles iriam aparecer. Mas como eu acabei não fazendo, eu fui com o estilete marcando bem forte mesmo no EVA, onde eu queria que ficasse as marcas de trinco. E depois eu dei uma pré-esquentadinha de novo, não fez muita diferença, mas é sempre bom, sempre que você mexe no seu EVA, reesquentar ele. Só cuidado para não esquentar muito e fazer bolha no seu primer. Agora eu vou lavar lá para fora. Eu vou passar algumas tintas diferentes da Super Color da Tech Bond. Primeiro eu passei uma camada de preto em tudo. O preto fosco deles é muito bonito, dá pra ver que a peça deu uma neutralizada, né? E aí eu vou utilizar um dourado de potinho que eu tenho aqui em casa e passar em todas as partes que são douradas. É um processo um pouquinho tedioso de fazer, mas que dá um resultado extremamente bonito. Eu acho que eu passei umas 2 a 3 demãos do dourado que eu tenho aqui para conseguir o resultado bem acabado. E eu utilizei um pincel maior para fazer as partes que eram mais largas, né? E depois eu usei um pincel menorzinho, que tem uma ponta com bico, para fazer todos os cantinhos de detalhe. E aí depois que a primeira camada estava seca, eu repeti esse processo quantas vezes eu achei necessário, né? No caso foram 2 ou 3 demãos para conseguir um dourado bem neutro, né? Bem opaco. É importante que você vá para todos os cantinhos, mas você não precisa se preocupar em vazar para o preto, porque a gente vai pintar o preto de branco. Então, se você manchar um pouquinho, não tem problema. Agora começa o processo chato. Mascarar uma peça nunca é fácil, ainda mais uma máscara que nem essa. Eu até pulei, não consegui gravar, tava muito complicado. Mas depois que eu tava com a minha peça toda mascarada, o que me levou um dia pra fazer, eu levei lá pra fora e passei a Super Color branca fosca na peça toda. É muito importante remover a máscara com bastante delicadeza. Tem algumas fitas próprias para máscara, eu não usei elas. Eu usei a fita crepe da Tech Bond e ela fez um ótimo trabalho. Normalmente fita de máscara é uma fita bem mais delicada do que essa daqui, mas eu fiquei feliz que essa daqui deu certo. Por enquanto ela não tirou nenhuma parte do dourado. Ela precisar de retoque em alguns cantos é menos pior do que se ela tivesse agarrado no dourado e eu precisasse cuidar de buracos, sabe? Buracos são horríveis. Buracos é o que a gente não quer. Mas alguns cantinhos, assim, precisarem do retoque do dourado, é a melhor das opções, a melhor das hipóteses. Olha, é tão chato tirar quanto é chato de colocar. Mentira, colocar a máscara é bem mais complicado. Vocês viram um pedacinho aí de como foi colocar a máscara. E eu achei, quando eu tinha passado só o preto, que a peça tava linda. Preto e dourado é uma combinação muito poderosa.
mas o branco também fica muito bonito. Eu vou retocar os cantinhos dos dourados que precisam retocar e eu volto com a peça totalmente finalizada pra vocês. E aí, depois que eu fiz todo o processo da máscara, eu voltei e fiz todos os retoques que tinham ficado vazados no branco. Ficou bem pouca coisa, o que eu achei bem legal. Deu muito certo esse projeto. Bom, eu terminei de fazer todos os detalhezinhos de dourado que precisavam. Foram bem pouquinhos. E assim ficou a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Eu não coloquei elásticos nem nada assim pra prender na cabeça, porque eu pretendo usar essa peça como decoração por algum tempo, então eu não vou colocar. Mas se você quiser, você pode colocar elástico aqui atrás, presilha, o que for melhor pra você. Tem uma playlist sobre máscaras aqui no canal, onde eu já mostrei várias formas diferentes de prender esse tipo de peça. Então você pode dar uma olhada no que já tem aqui e escolher o melhor método pra você, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa peça. Se você quiser apoiar o nosso canal, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui no YouTube. Faz muita diferença pra gente ter um botão aqui embaixo do Seja Membro. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que ajudam a gente a criar conteúdo aqui no YouTube. De verdade, vocês são muito especiais mesmo, vocês fazem muita diferença pra gente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima.